Proibir o celular dentro da escola. Será que isso é o mais correto? Essa semana saiu uma medida aí, saiu uma notícia, né, que tem uma medida do Ministério da Educação querendo proibir o celular dentro da escola. Mas o que a gente tem que pensar quando a gente pensa nessa medida de proibição do celular na escola? Tudo o que é proibido é mais gostoso. Tudo que é proibido, a gente arruma um jeito de burlar. Primeira pergunta que eu faço é, como é que a gente vai fiscalizar isso? Eu fiz um post lá no Instagram, quase apanhei de umas professoras que foram lá falar comigo que aonde já se viu eu ser contra a proibição do celular dentro da escola. Gente, vou explicar direitinho para todo mundo entender. Eu não sou contra a proibição, eu sou contra a proibição sem regras. Por exemplo, a gente nem precisa do Ministério da Educação, né? Vamos começar por aí. A gente precisa de uma escola que tenha uma gestão atuante, que tenha normas e aí não deixe os alunos usarem o celular na hora da aula. A gente pode proibir de uma vez o celular dentro da escola? É o ideal? Não é. Por quê? Primeiro porque assim, a gente não cria um cidadão quando a gente começa a proibir tudo. A gente tem que ensinar esse cidadãozinho que está ali usando o celular, que ele tem hora para usar. Quem que vai fazer isso? O pai em casa. Quem que vai reforçar isso? O professor na sala de aula. Quem que vai tomar uma providência com relação à família? Coordenação e direção. Então, cada um tem um papel direitinho para ser trabalhado. O que eu recomendo? Que não se proíba, que deixe o telefone dentro da sala de aula, mas que o aluno tenha um combinado com a escola que ele não vai poder pegar o telefone enquanto estiver na sala de aula, em aula. Por quê? Porque vai atrapalhar realmente a concentração. Ah, mas as crianças estão viciadas, estão vendo muito pornografia. Culpa de quem? Dos pais. Não existe outro culpado. Quem está com a criança lá o tempo inteiro, ou quem cuida daquela criança, quem tem o dever legal de cuidar daquela criança é o pai. Ou os pais, né? Pai e mãe. O que a gente faz então na escola? A gente deixa levar na escola, se for o caso até a gente arruma um lugarzinho lá para guardar os celulares dentro da sala de aula, faz esse combinado, ninguém usa e acabou. Quem usou será punido. Pronto, resolveu o problema. Aí as professoras que vieram falar lá no meu Instagram, né, até apaguei o post, porque o post não, os comentários, porque eu achei assim de uma grosseria tão grande para ser professor. E isso a gente tem que observar também. Quando a gente proíbe o celular na escola, a gente sabe que hoje tem muitos casos de professor que assedia aluno, professor que é estúpido com aluno, professor que intimida aluno. Não é só aluno que faz isso. E quando a gente fala de proibir o celular na escola, a primeira coisa que vem é, o aluno é o demônio. Mas na verdade não é assim. Não é só o aluno que é ruim. Tem professor que também é. E tem muito aluno que não é. Por que a gente vai fazer todo mundo pagar a conta? É que nem aquela coisa do recreio que tinha. O professor adora fazer isso, né? Se o pessoal falar, se um falar, ninguém sai pro recreio. Porra, se um falar, ninguém sai, eu tenho culpa porque o outro tá falando? Então, a gente não pode fazer esse tipo de coisa. A gente tem aluno que usa o celular, é a classe inteira que está usando, então vamos repensar a sua aula. Porque aula chata, ninguém gosta. Eu não gosto, você não gosta, ninguém gosta. Isso tudo, o que eu estou falando, é a questão da gente fazer um programa de como trabalhar dentro da escola. Ou seja, as crianças hoje, elas estão realmente hiperconectadas. Está certo isso? Não está. Mas quem que fez isso? Quem que deixou chegar a esse ponto? Foram os pais. Porque aquela criança, quando era bebê e ficava enchendo o saco, o que o pai fazia? Ah, vai lá brincar com o tablet, toma o celular para se divertir. Vai passando o tempo, essa criança vai acostumando que esse é o certo. Ou seja, aquele CD em branco foi gravado com uma informação errada. Agora, quem que gravou essa informação? Foi a escola? Foram os coleguinhas? Não, foi o pai quando a criança era menor. Agora, quem que tem que desfazer a informação errada? O pai de novo. Ou seja, não adianta o Ministério da Educação proibir celular em sala de aula. Até porque se a gente tem um atentado, um aluno pode acionar a emergência, chamar a PM, pode fazer um monte de coisa. Quando a gente tem treinamento adequado para a segurança dentro da escola. E essa criação cidadã, ela faz parte também da cultura de segurança. Aliás, isso que eu vou falar é aquilo, né? Eu falo, o povo copia e não me dá o crédito. Quem for copiar, meus queridos, pode copiar à vontade, mas dá o crédito, né? Fala onde é que você ouviu isso primeiro, que é a melhor coisa que o povo faz. Isso é uma questão de educação digital. Então, pessoa que vem aqui, copia o que eu estou falando, vai lá, repete como se fosse dele, não tem educação digital, né? As crianças não têm. Quando você olha os pais, tipo, às vezes eu olho meu grupo de condomínio e falo, meu Deus do céu, se esses são os pais, eu imagino como é que estão os filhos, né? Todos adultos, educação nenhuma, educação digital menos ainda.
Então, a gente tem que ensinar o nosso aluno, nós temos que ensinar os nossos filhos a ter educação digital. Quando a gente fala educação digital, você não pode falar mal do outro, você não pode fazer grupinho para achincalhar os outros, você não pode fazer isso. Está proibido. Eu, como pai, proíbo e vou acompanhar. Ah, mas meu filho pode ter celular, é seguro? Óbvio que um celular na mão de uma criança sem controle nenhum não é seguro. Mas qualquer pai tem que saber disso, né? Pelo amor de Deus. E o que a gente percebe quando a gente fala assim dessa questão do celular? Vem aquelas mães que não souberem impor limite. Ai, você está falando é um absurdo, a gente tem que proibir. Meus queridos, a pergunta é o seguinte: comida vicia, vai proibir também? Daqui a pouco eles vão estar em contato com as drogas. Você vai proibir as drogas que já são proibidas? Eu acho que é bom a gente começar a refletir naquilo que a gente proíbe. Ou então o caso da gravidez na adolescência. Quantos adolescentes engravidam e aí tem que se virar com o filho? Muitas vezes é a mãe que se vira, né? A mãe da criança, é o adolescente, pai, dá para a mãe dele cuidar, dá para a mãe dela cuidar e tudo mais. Então, tudo isso é uma questão de responsabilidade. Na escola, o professor tem que ter uma responsabilidade definida. Ou seja, estou lidando com crianças no ano de 2024, não estou mais lá em 1900 Guaraná com rolha, tenho que fazer a minha aula ficar atrativa, porque aula chata ninguém gosta. Esse é o primeiro ponto. Segundo, eu sou mãe, sou pai, eu tenho que aprender a controlar o meu filho. Eu morro de rir quando eu vejo na internet, né? Ai, meu filho não quer fazer lição, o que eu faço? Você é a mãe. Use a sua responsabilidade de mãe, a sua autoridade de mãe. Ela vai fazer e acabou, não tem discussão. E aí o que a gente vai fazer? Cada um nesse papelzinho bem desenhado vai seguir em frente com o celular dentro de sala de aula sem problema nenhum. A coordenação e a direção tem que fazer o quê? Aquele aluno que não atende tem que chamar os pais. Ah, mas o pai não quer vir, tudo bem, pune o aluno. Tira de sala de aula, sabe? A gente tem várias coisas para fazer na educação. Não é difícil da gente saber o que a gente pode fazer para pegar aquele aluno e fazer ele parar de fazer o que está fazendo. O problema é que parece que hoje todo mundo tem medo de adolescente, né? Adolescente, ai meu Deus, é adolescente, o que eu vou falar, o que eu vou fazer? Ok, você tem que respeitar os padrões legais, né? Você não pode passar do limite, mas muito professor passa do limite, né? Eu já escutei de professor mesmo falar, eu gritei mesmo, surtei mesmo porque ninguém calava a boca. Pô, o que é um adulto surtando numa classe de criança? De adolescente, de pré-adolescente. Então a gente tem que pensar muito bem. A coordenação, ela não pode se omitir, ela tem que dar apoio para aquele professor que está em sala de aula. E aquele professor que está em sala de aula, ele precisa ser 100% profissional. Porque se ele não for profissional hoje em dia, realmente ele não vai conseguir trazer a atenção dos alunos dele. Ou seja, proibir é legal? Não, não é. Responsabilidade é o ideal? Com certeza é. Agora, o que a gente tem que fazer para resumir esse vídeo? Todo mundo tem que assumir suas responsabilidades. Papai educa o filhinho lá em casa, avisa para ele que na escola tem limite, tem regra e tem que respeitar. Então é fundamental que papai e mamãe façam isso em casa. Professor, 100% profissional, sem aquela de filmar o aluninho, porque isso também está errado. Você só pode fazer isso com o seu aluno quando você tiver autorização do pai e da mãe. Para vocês terem uma ideia, meu filho e minha filha estudaram numa escola que todo ano vinha lá o contrato, já estava lá direto. A criança vai participar de gravação no fim do ano, não sei o quê. Eu sempre coloquei. Olha, vocês não colocaram a cláusula aqui, mas eu vou colocar. Eu não concordo. Meu filho não participa de gravação nenhuma. Porque não tem lógica você obrigar um filho a tirar foto porque a sua escola precisa de propaganda. Então a gente precisa pensar bem no que a gente faz. E a escola vai fazer o quê? Vai dar esse suporte que precisa, tanto para o professor quanto para o pai. Ou seja, problema resolvido. Quem vem xingar no perfil, que aliás o povo gosta de xingar, né? Com essa pessoa que começou a falar besteira lá no meu perfil, eu olhei e falei, gente, ela dá aula, sério mesmo? Imagina a aula de uma pessoa dessa, como é que deve ser. Então é aquilo, você não tem educação digital, porque se você chega a falar no perfil de alguém com agressividade, com grosseria e tudo mais, é porque você não tem educação nenhuma. Então não adianta querer vir defender muitas coisas, dizer que você é um nobre professor, porque você também não é. O que a gente tem que pensar? Todo mundo tem que respeitar todo mundo. Essa pessoa, inclusive, chegou para mim e disse que eu não entendia nada. Falou, olha, eu sou especialista em segurança. Tá aí. Segurança escolar. Eu sei o que é melhor para o aluno dentro da escola. Você conhece? Não. Né? Então não dá para discutir. Isso a gente tem que pensar muito bem quando a gente vai proibir. Porque tem professor realmente que passa do limite e o aluno filma. Como tem aluno que passa do limite. Como tem o projeto anti-bullying que é obrigado a ter na escola e as escolas não têm.
né? Muitas delas não têm um projeto formalizado. Então a gente tem que pensar muito bem em tudo isso. A gente precisa tomar providências urgentes, mas não é a proibição, é a criação de um pequeno cidadão que vai se tornar um cidadão maior depois, que vai aprender a respeitar a regra, a respeitar a lei e vai diminuir até a criminalidade, né? Então o que a gente tem que pensar? A gente precisa proibir o celular? Não, a gente precisa sim educar aquele aluno para ser cidadão, que é o que está faltando hoje em dia. O pai não é, muitas vezes o professor não é, muitas vezes o pessoal da coordenação também não é. Então a gente precisa ensinar que assim, regras são para ser seguidas e não desobedecidas por todos, professores, alunos, pais e gestão escolar. Esse foi um resumo, bem resumidinho mesmo, de tudo que a gente precisa e não precisa fazer dentro da educação, nessa questão do celular. Os nossos cursos e treinamentos aqui, a gente fala muito disso, a gente ensina como você vai lidar com isso dentro da escola e como que você pode melhorar o seu ambiente escolar. Melhorar o ambiente escolar, que eu digo, é inclusive na satisfação dos seus funcionários na escola. Então, é um processo grande a se desenvolver. Quem perguntou para mim, inclusive, naquele post, mas como é que faz? Qual a solução? Falei, explico no curso, explico no treinamento e agora no livro que eu vou lançar vai estar explicado também. Então a gente precisa começar a criar aquele cidadãozinho para ser um bom cidadão lá na frente, que respeite regra, que respeite a lei, que respeite o outro. Ficou aqui meu recado, muito obrigada pela sua audiência, até o próximo vídeo.